Pessoal, eu estou muito feliz porque hoje nós temos uma grande alegria, uma grande honra de receber um pastor que tem influenciado essa casa há muitos anos, inspirado uma juventude, não só uma juventude, mas inspirado a igreja brasileira a realmente se mover no poder de Deus, mas também a ganhar essa nação para Jesus, amém? Direto de Laranjeiras do Sul, vamos honrar a presença desse pastor tão querido para essa casa, pastor Cezinha Cita! Pessoal, Cezinha falou, ora por mim. Eu falei, você que tem que orar por mim. Amém? Estende sua mão para cá, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós aquietamos em Ti nesse momento. E queremos pedir, usa a vida do pastor Cezinha, Pai, como uma espada em nossas vidas, para tirar qualquer amarra que prende nossos olhos, que prende as nossas mãos, para que possamos fluir em tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nossas vidas, para o nosso chamado, em nome de Jesus. Que a unção venha sobre Ele e venha transbordar sobre nós. É isso que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Quantos concordam? Digo amém bem forte. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa casa que eu sou tão abençoado, tão abençoado. Vocês são uma bênção. É um privilégio para mim poder ser amigo dos pastores de vocês, dos irmãos dessa casa. Há 10 anos, eu estava fazendo a conta junto com minha esposa, há 10 anos nós frequentamos esse lugar, essa casa abençoada, e crescemos e aprendemos tanto com vocês, viu? Muito obrigado por nos receber tão bem. E que unção existe aqui, hein, gente? Quanta presença de Deus. Eu estava conversando ali com a Amy e disse, eu acho que nem precisava pregação. Meu Deus, que unção, que ambiente gostoso. E eu tenho aprendido, Gabriel, que esse tipo de ambiente, ele nunca é gerado na conferência, nunca. A conferência não tem esse poder. Só há capacidade, poder para se ter um ambiente desse de presença de Deus, um lugar onde a vida de oração é uma prioridade. Então eu sei que eu estou num lugar que prioriza a presença de Deus e prioriza a vida de oração. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, pastor Danilo, pastora Mônica, por nos receber tão bem, Gabriel, Carol e toda a equipe aqui que nos recebe assim tão bem, Davi Miranda, que com esse nome vai longe, não é verdade? Louvado seja Deus por todos vocês aqui. Eu estou muito, muito feliz e honrado. Irmãos, eu recebi o convite do Gabriel com muita alegria, com muita honra. Há muito tempo que eu não tenho ido mais a conferências de jovens. Segundo o pastor Danilo, eu não tenho mais idade para estar em conferência de jovens, né? Mas fiquei tão feliz e honrado porque eu tenho uma dívida de gratidão com vocês aqui, por tudo que vocês nos inspiram. Mas quando o Gabriel falou comigo, eu não tinha agenda, eu não podia aceitar, demorei a responder ele. De repente o Gabriel me mandou lá, e aí, como é que vai ser? E eu fazendo de tudo, conversando com o Suelen, até que tivemos clareza de que deveríamos estar aqui. E junto com essa clareza também recebi uma palavra de Deus, que eu tenho certeza que é para nós, é para a minha vida. A vantagem de fazer abertura de conferência é isso, né? Eu posso vir aqui, repartir uma impressão, e é só uma introdução, porque depois virão homens de Deus tão poderosos aqui ministrar, que o que eu falar aqui depois é possível que eles venham e conserte tudo. Então eu estou bem à vontade com isso, mas tenho convicção de uma direção de Deus para nós aqui nessa conferência Legado. Que beleza, que nome maravilhoso vocês encontraram para essa conferência. Bom, eu trouxe aqui alguns livros. Eu sempre trago os livros, alguns aqui já sabem, até talvez você já até tenha algum desses livros.
Esses livros, irmãos, foram escritos com um propósito. Nós temos visto muitos jovens como vocês viajando, indo para outras cidades plantar igrejas. Nesse final de semana, eu completei no domingo 11 ou 12 dias viajando, indo por muitas das nossas igrejas, e eu nem sei qual a quilometragem que eu fiz nesse período, Gabriel, mas eu viajei, fui visitar irmãos e visitar pastores. No mesmo fim de semana eu encontrei com 12, 13 deles, e eles são jovens, são meninos, gente da sua idade, que entendeu uma direção de Deus, ouviu um nome e foi até essa cidade, estão plantadores de igrejas, e é muito legal ver isso tudo acontecendo. E nós usamos o recurso dos livros para abençoar esses irmãos. Então, quando você compra, adquire um livro, você está investindo na plantação de igrejas ao redor aí do Brasil e agora também nas nações, tá bom? Então, eu não vou nem falar muito dos livros, porque nós fluímos tanto aqui, está tão bom e o horário está avançando. Então, eu vou dizer a você que ele está ali atrás. Quem quiser, atrás daquela parede ali, me disseram que os livros estão ali. Quem quiser pode passar lá e pegar, tá bom? Então, pega aí quem quiser. Ó, esse aqui é presente, combinado? Eu gosto de ver briga. Eu gosto de ver briga, irmão. Briga. Acabou, gente. Muito bom. Quem pegou o livro aqui, levanta, deixa eu ver. Muito bom, Deus abençoe. Passa lá na banquinha e paga. Tem que acertar. Vocês tiveram a chance de pegar primeiro, é só isso. Brincadeira. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, e depois nós leremos também 2 de Reis, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, o escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Diga comigo: tesouro escondido. Amém. Agora, 2 de Reis, capítulo 13, o rei Joás, ele vai até a casa do profeta Eliseu, e ele então é desafiado a fazer ali o que a gente entende por ser um ato profético: pegue arco, pegue flechas e lance. Então diz assim, 2 de Reis capítulo 13, a partir do verso 14: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei assim fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus até em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão por 3 vezes e parou. O homem de Deus então ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6. Ele golpeou 3 vezes, ele diz: você tinha que ter feito 6. Assim você iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém, irmãos? Só até aqui mesmo. Nesse ano, eu e Suelen, minha esposa, inclusive ela mandou um beijão aqui para vocês. Nesse ano nós completaremos 15 anos que nós servimos a nossa cidade, a nossa igreja em Laranjeiras do Sul. São 14 anos servindo aquele povo, e esse ano nós vamos completar 15 anos. E sabe, irmãos, nós estamos numa cidadezinha do interior do Paraná,
Muitos aqui já ouviram a nossa história. Nossa cidade tem um pouco mais de 30 mil habitantes e nós temos tido a alegria, o privilégio de ver um avivamento acontecendo naquele lugar. Gente muito simples, se apaixonando pelo Senhor, entregando sua vida nesse lugar. É maravilhoso. Um avivamento a gente vê lá. Eu já tive o privilégio, a honra de ver milhares de pessoas entregando sua vida a Cristo, iniciando uma caminhada com Jesus. Isso é maravilhoso, é uma honra para nós ver tantas pessoas entregando sua vida a Cristo. Agora, mais legal e mais valioso do que encontrar essas pessoas durante esses 14 anos entregando a sua vida a Cristo, é encontrá-las agora desenvolvendo a sua vida em Cristo. Mais precioso do que vê-las indo às águas, dizendo eu aceito Cristo, é vê-las agora desenvolvendo o caráter de Cristo nelas. A vida com Deus não é apenas um chamado para sair do Egito, mas a vida com Deus também é um chamado para entrar no nosso destino profético. Você entende isso? O Diego está aqui comigo, pastor Diego, está ali, ó. Levanta a mão aí, Dieguinho. Diego é um dos líderes mais importantes da nossa igreja, um homem de Deus. Diego tem 28 anos agora, Diego? 28 anos. Há 9 anos, o Diego recebeu um CD, ele morava em Paranaguá. Ele, por algum motivo, chegou na mão dele um CD de uma ministração nossa, um áudio apenas. E o Diego, então, se apaixona por aquilo e ele diz, eu quero viver um avivamento. Eu acho tão engraçada a história do Diego, porque ele diz que ele pegou uma carona, Gabriel, num caminhão lá em Paranaguá, entrou de carona num caminhão e veio parar em Laranjeiras do Sul, de carona. Só que ele não sabia que Laranjeiras era frio, porque lá é uma região fria. E ele disse que desceu lá e ligou para a mãe dele e falou, mãe, aqui está nevando. Primeira vez que ele chegou lá, frio. O Diego chega e se apresenta, eu estou aqui, eu quero viver um avivamento. Há 9 anos isso acontece com o Diego. Uma família da nossa igreja o adota. Eu cansei de ver o Diego dia e noite na sala de oração. Cansei de ver o Diego discipulando pessoas, passando por todo o processo na nossa igreja. Há 9 anos eu louvei ao Senhor pela vida do Diego. Há 9 anos, quando ele chegou, eu falei, uau, o Senhor está trazendo gente das nações para cá. Mas melhor ainda do que eu te dizer que há 9 anos o Diego disse que queria viver um avivamento, eu te dizer que 9 anos depois ele está mais apaixonado do que no começo. Ele está mais fundo do que há 9 anos atrás. O Diego encontra então uma moça querida da nossa igreja, se casa, agora já tem uma filhinha chamada Olive, e nesse momento eles são os pastores de jovens da nossa igreja. O reino de Deus não é sobre sair do Egito apenas, mas é sobre ir para um lugar mais fundo em Deus. Quem está entendendo aqui? Eu preciso que você entenda isso agora. Há 13 anos, 3 meninos da nossa igreja me disseram, pastor, nós queremos almoçar com você. Eles tinham 13 ou 14 anos na época. Bom, eu já calculei que eu teria que pagar aquele almoço, porque aqueles meninos com 13 anos não iam pagar o almoço, mas me chamaram para almoçar, e eu fui com eles para o almoço, e no almoço eles sentaram comigo e disseram, pastor, nós queremos ser pastores. O que nós fazemos? Nós queremos entregar a nossa vida para viver o Evangelho. O que nós fazemos? E nós tivemos uma conversa rápida com esses meninos. Um se chama Pedro, o outro se chama Paulo e o outro se chama Márcio. E eu falei, faça uma faculdade, inicie uma célula, se dedique ao lugar da oração, continue firme dia em dia. Irmãos, 13 anos depois, o Pedro é o pastor dos adolescentes, o Paulo é o pastor dos teens, e o Márcio está plantando uma igreja agora, numa cidade chamada Prudentópolis. Melhor do que ter aquela reunião com eles há 13 anos, eu te apresentar agora pessoas que estão num lugar mais fundo do que elas estavam há um tempo atrás. Escute isso. Sabe o que eu tenho percebido, Gabriel? Que legado está associado à profundidade. Ninguém vai conseguir deixar um grande legado se não for a um lugar mais fundo em Deus. Por favor, olhe para quem está do seu lado e diga, legado está associado
a profundidade. Nessa noite eu tenho duas notícias para te dar. A notícia boa é que todos nós podemos gerar um legado poderoso em Deus. Mas a notícia ruim é que só os profundos farão isso. Não é possível deixar um grande legado nessa nação, nessa geração, na superfície, no raso, na beira. Não, só os profundos farão. Só os profundos irão. Sabe, quando Deus chama o povo de Israel para sair do Egito, é interessante que no caminho havia um mar, no caminho havia um rio. Um dia eu estava orando sobre isso, lendo esse texto, e perguntei ao Senhor, por que o Senhor não os fez passar sobre as águas? Você concorda comigo que ia ficar até mais legal para a gente pregar? Moisés e todo o povo passou por sobre o Mar Vermelho. Ia ficar mais legal. Eles andaram sobre as águas. Ou então Josué e todo o povo passou sobre o Rio Jordão. Eu acho que ia ficar até mais legal para a gente pregar. E eu disse, por que não? Então eu ouvi uma palavra de Deus ao meu coração. E ele disse, porque eu queria que eles percebessem o quão profundo era o mar, o quão profundo era o rio. Entenda, no caminho do nosso destino profético, você terá que passar pela profundidade. Ninguém alcançará o seu destino profético sem passar por um lugar profundo em Deus. Então, quando Josué está passando pelo Rio Jordão, Deus fala, para tudo, pegue pedras aqui do meio do Rio Jordão. Para quê? E ele diz, coloque do lado de fora. Mas para quê? É um memorial, eu estou criando um legado. Mas ele diz, o que é que eu vou fazer com essas pedras? E Deus diz, no futuro, quando te perguntarem o que foi que aconteceu, quando questionarem o seu legado, você vai dizer, da profundidade, nós tiramos pedras, nós encontramos coisas na profundidade em Deus. Irmãos, não tente criar um legado no raso, não tente impactar uma geração no raso, não vai dar certo. Os profundos estão criando legados poderosos, mas está na profundidade. Tire pedras do fundo do rio, levante um memorial. É assim, é uma vida onde você encontra tesouros escondidos. É dessa forma que você cria um legado poderoso em Deus. Legado está associado à profundidade. Guarde isso no seu coração. Há um chamado de Deus para cada um de nós, a profundidade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 44, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Escute o que a Bíblia está dizendo. O reino de Deus não está na superfície. Quem quiser usufruir de mais de Deus, usufruir daquilo que Ele preparou, os tesouros do Senhor não estão na superfície. Não vai ser uma oraçãozinha rápida, não vai ser, irmãos, vir para um culto, não vai ser só mesmo fazer aquilo que o ritual me manda. Ele está dizendo, o reino de Deus é como um tesouro, mas ele não está em cima. Você vai ter que cavar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ir no fundo. Eu amo um texto de Provérbios capítulo 25, verso 2, que diz assim, a glória de Deus está em esconder coisas, mas a glória dos reis está em encontrá-las, porque Deus não está escondendo de nós, Ele está escondendo para nós. Ele está dizendo, quem vai vir à profundidade e encontrar os tesouros que eu guardei? E são essas pessoas que estão gerando nessa geração os maiores legados. Você está entendendo? A vida com Deus é um chamado à profundidade. Ezequiel já é profeta, mas no capítulo 47 ele está ouvindo de Deus, vem, vamos mais um pouco, tem um anjo medindo mais um pouco, vamos lá, tem um lugar mais profundo. E só depois que ele avança na profundidade é que ele percebe o impacto que o rio pode causar. Ele não percebe o impacto que o rio causa da beirada, da superfície. Ele percebe quando ele avança, ele percebe na profundidade. Na profundidade ele entende o impacto que um legado pode causar. Vocês estão entendendo, irmãos, ou não? Diga para quem está do seu lado, legado está ligado à profundidade. Amém? Irmãos, eu vou contar uma história que eu contei, eu vi até esse vídeo na internet em algum lugar. Mas acho que é 1 ano ou 2 anos, eu não me lembro, eu fui para a praia com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 8 anos, o mais novo tem 5 anos, o Lucas com 8, o Davi com 5. E a gente estava na praia e não sei quem aqui é pai. Quem tem criança pequena ainda aqui, deixa eu ver. Se você tem criança pequena, você sabe que a gente vai para a praia para descansar, mas é um grande engano, porque nunca descansa. A gente vai lá para ficar de bombeiro das crianças.
Trabalhei minhas férias inteiras de bombeiro. E aí, irmãos, eu deixei eles no raso. E no rasinho, irmãos, eu tenho que ficar correndo atrás deles, Gabriel. Porque daí no raso eles estão à vontade. No raso eles correm. No raso eu corro atrás deles. Eles me perdem de vista, estão nem aí com o pai. Aí eu fiz um teste. Peguei o Davi, 5 aninhos aqui num braço. Peguei o Lucas, 8 aninhos no outro braço. E nós avançamos para a profundidade do mar. Fomos entrando um pouquinho mais fundo. Sabe o que aconteceu? Na profundidade, o Davi já agarrou meu pescoço. O Lucas agarrou no meu braço. E agora, Gabriel, eles não querem mais me perder de vista, porque na profundidade eles estão agora totalmente dedicados ao seu pai. No raso eles me perdiam de vista. No raso eles nem ligavam para mim, corriam, eu ia atrás deles. No fundo, eles vêm atrás de mim. Há algo que a profundidade gera em segundos, que o raso não pode gerar durante uma vida inteira. Você consegue entender isso? Por isso, legado está associado à profundidade. De vez em quando você bate uma palma para beber água, tá bom, irmão? Agora, algo que eu percebo também, irmãos, e esse é o assunto dessa ministração, é que não há como você construir um grande legado senão na profundidade. E você não consegue gerar profundidade senão com continuidade. Diga comigo, continuidade. Continuidade. É sobre isso. Nós não construímos um legado do dia para a noite. Não é sobre uma conferência. É sobre uma constância, é sobre uma vida, é sobre continuidade. Entenda isso. Há coisas que uma conferência não te dá. Há coisas que um culto não vai te entregar. Há muitas coisas que Deus vai ativar aqui durante essa conferência. Há muitas coisas que Deus vai ligar em você aqui durante essa conferência. Mas entenda, o seu legado não será definido agora. É sobre continuidade. É sobre não parar, é sobre constância. A constância pode te entregar coisas preciosas que nenhuma grande conferência poderá te dar. Tem um rapaz, o nome dele é Marcelo, hoje ele é um pastor. Olha só que legal. Oh, Gabriel, um dia, eu tinha 17 anos, eu tinha minha célula já, era a única célula, e eu tinha minha célula e eu me reunia com eles domingo depois do culto ainda. Era o único horário que eu tinha. E eu fazia célula com eles. E esse menino Marcelo, ele já caminhava comigo, meu irmão, meu amigão. E um dia, num treinamento, eu falei, hoje todos vocês vão pregar. E eu estava dando uma aula de pregação para eles, sendo que a minha pregação, todo mundo dormia, não sabia nem o que eu fazia com a Bíblia. Mas eu fui ensinar eles. E aí, fui dar aula ali, a gente sentava assim numa salinha, tocava uma musiquinha, cada um tinha 10 minutos para pregar. Era esse Marcelo e mais outros 4 meninos que eu discipulava. E aí, quando foi a vez desse Marcelo, irmãos, ele pegou a Bíblia, a gente fazia assim uma introdução, apresentava o pregador, era só a gente ali. Apresentava o pregador, dava o microfone, orava com ele, ele tinha que pregar. Esse Marcelo pegou a Bíblia, ele leu o texto bíblico com muita dificuldade. E quando ele foi pregar para nós 4 ali, aquela multidão de 4, ele abaixou, começou a chorar. E eu pensei, esse menino está cheio de unção, um choro profundo, japonês ele é, a lágrima pula do olho assim. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, menino ungido. Sabe o que ele fez? Ele soltou o microfone e saiu correndo pela porta e foi embora e deixou a gente ali. Eu falei, deve ser alguma dinâmica. E eu fui atrás dele, olhei, ele estava passando o portão, ele foi embora mesmo. Deixou a gente no culto lá. Eu fui na casa dele. E o Marcelo na casa dele estava abraçado com um travesseiro. E ele dava soco ali. E ele dizia assim para mim, você escolheu errado, Cezinha. Eu nunca serei um pregador. Você escolheu errado. Eu jamais serei um pastor. Eu jamais serei um líder. Por favor, desiste de mim. 25 anos depois, esse menino é um grande pastor em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Há uns dias ele foi pregar lá em Laranjeiras, fez uma pregação maravilhosa. Sabe o que está acontecendo? Há algo sendo construído na constância. 25 anos depois esse menino continuou subindo nos púlpitos. 25 anos depois ele continuou pregando. Há algo que a constância te entrega.
que um dia só jamais vai poder te entregar. Você está entendendo? Então, se por um lado o legado não pode ser construído senão na profundidade, você nunca será profundo o suficiente se não tiver uma vida de constância, uma vida de continuidade. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma imagem na minha cabeça sobre o que é vida com Deus, e sempre que eu penso sobre o que é vida com Deus, eu penso naquelas maratonas antigas da Grécia, sabe? Quando os caras tinham que correr com uma tocha na mão, e o importante não é então quem corre mais ou quem corre mais rápido, o importante é quem consegue chegar no final com a tocha acesa, com aquilo queimando ainda. A vida com Deus é sobre continuidade. Legado não é sobre como começamos, legado é sobre como terminamos. Muita gente começa bem. Eu estava numa reunião, Gabriel, com Carlos Alberto Bezerra, o pai, e o pastor Márcio Valadão. Você senta com dois homens desses, heróis da fé, mais de 50 anos de ministério. Eu falei, o que eles falar eu vou anotar, qualquer coisa. E eu estou esperando, irmãos, sabe o que eles falaram? A importância de terminar bem. Eu falo, meu Deus, vocês estão há 50 anos nos púlpitos, e eles estão falando, é importante terminar bem. É importante terminar bem, não é só sobre começar. Irmãos, eu queria que você soubesse da minha alegria de te encontrar aqui, da minha alegria de ver tantos jovens aqui numa conferência como essa. Vocês são um milagre, isso aqui é um avivamento, é maravilhoso. Agora, mais importante do que te encontrar aqui hoje, será te encontrar daqui 10 anos no mesmo lugar, daqui 20 anos no mesmo lugar, carregando a sua tocha, porque legado não é como se começa, legado é como se termina. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém. Nós não vamos construir um grande legado se não formos bons finalizadores. Quando Joás entra na casa de Eliseu, entenda, irmãos, que quando ele vai conversar com Eliseu, há aqui um ato profético acontecendo. O que acontece, irmãos, com muitos de nós é o que aconteceu com o rei Joás. Joás é uma daquelas pessoas que param na metade. Não há legado para quem parou na metade. Não há legado para quem serviu a Deus por 30 anos e no 32º ano o abandonou. Não há legado nisso. Mas esse cara, o rei Joás, é um daqueles que para na metade, que desiste na metade, entenda? Ele entra ali, há um ato profético acontecendo, ele tem 6 flechas na sua aljava, e ele para na terceira, exatamente na metade. O rei fica indignado com ele, e o rei fala, por que você parou, menino? Você tinha algo tão poderoso, a gente ia construir algo tão lindo aqui em Israel. Havia um legado maravilhoso que podia ser construído através da sua vida. Por que você parou na metade? Você parou na terceira flecha? Não, você tinha que ter ido até o final. E ele afirma, se você tivesse lançado todas, 5 ou 6, então você teria vencido totalmente os inimigos. Ou seja, o seu legado você ia ser conhecido em todo Israel. Mas porque você parou na metade, então agora o seu legado ficou comprometido. Eu quero terminar essa mensagem repartindo com você algo que Deus pôs no meu coração, que eu quero chamar das 6 flechas que nós devemos lançar para alcançar um legado poderoso. 6 flechas que devemos lançar para alcançar um legado poderoso. Naquele dia, o profeta disse ao rei, 6 flechas. Se você tivesse lançado 6, e eu fiquei me perguntando, quais são as 6 flechas que alguém tem que lançar para alcançar um legado poderoso em Deus? Quantos aqui querem ter um legado poderoso em Deus? Glória a Deus, todos nós queremos. A primeira flecha, irmãos, nós vamos lançar 6 aqui juntos agora. A primeira flecha que nós devemos lançar, se nós desejamos um legado poderoso, é a flecha da maturidade. Diga comigo, maturidade. Quando o rei tomou o arco na mão, o profeta está dizendo para ele, pega a flecha, pega o arco e se prepara para a guerra. O que ele está dizendo é, está na hora de você crescer. Arco e flecha não são coisas de menino. Ele está dizendo, você precisa estar pronto para a batalha. É hora de amadurecer, é hora de crescer. Sabe quem são as pessoas que não estão alcançando um legado poderoso? São aquelas que permaneceram infantis. O nosso legado não pode ser gerado na infantilidade, na imaturidade.
Por isso a primeira flecha que eu quero repartir com vocês, que é a flecha que nós devemos lançar para alcançar um legado poderoso, é a flecha da maturidade. Nós precisamos crescer. Há coisas que já não cabem mais em nós. Nós precisamos amadurecer. Sabe o que eu tenho percebido na nossa geração, nesse tempo, que parece que é bonito permanecer infantil. E cada dia mais há uma infantilização. E aí você tem um monte de gente que já deveria estar num nível, num estágio da vida, e não pode ainda, porque permaneceu infantil. Nós não vamos alcançar grandes legados de maneira infantil, não vai dar certo. Porque esse lugar é o lugar, irmãos, o lugar raso é o lugar das crianças. A profundidade é o lugar dos adultos. E você não cria legado no raso, você precisa ir para o profundo. E o profundo é lugar de adulto. Alguns anos, eu acho que 2 anos, nós estávamos na nossa igreja orando. Todo ano a gente separa um tempo de jejum e oração para entender a direção que Deus vai nos dar para o próximo ano. Então era o final de um ano e a gente estava tentando entender o que ia acontecer no próximo ano. Estávamos orando com uma equipe. Alguns pastores estavam ali comigo, e Suelen também estava. E um momento a gente estava orando ali, e eu tive uma visão. E na minha visão, apareciam portas diferentes, grandes, menores, janelas diferentes, algumas de abrir assim, bem grandes. E Suelen estava junto ali, e ela também recebeu essa mesma direção. Ela falou, eu vi também portas e janelas, e a gente ficou feliz. Eu fiquei muito feliz, porque, irmão, receber palavra profética, quando tem palavra profética e tem porta, tem janela, não é uma coisa boa? Você já não fica animado? Quando o profeta vem e fala, eu vi uma chave. Chave também é bom, né? Eu vi um documento assinado. Documento é bom, não sendo de óbito, é bom. Mas naquele dia eu recebi uma porta ou uma janela. Eu falei, só pode ser coisa boa, você não pensa? Eu vi uma porta, uma janela, eu falei, coisa boa demais. Então quando nós estamos ali celebrando, uau, portas abertas, Deus vai fazer, aquilo que a gente está sonhando vai acontecer. Quando a gente está bem animadinho, pensando nas portas e nas janelas que Deus está abrindo para nós, nós recebemos uma referência bíblica. E a referência não nos animou muito, porque a referência era Apocalipse capítulo 4, verso 1, que diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que não somente eu vi uma porta aberta no céu, não tinha só uma visão, mas tinha também uma voz. E a visão era de uma porta aberta no céu, mas a voz dizia, sobe para cá. E eu vou te mostrar algumas coisas maravilhosas que você ainda não conhece. Sabe por que eu entristeci na hora, irmão? Porque eu estava achando assim, porta, janela, vai acontecer, vai ser um negócio maravilhoso. E Deus falou assim, vai, é maravilhoso, a porta existe, a janela existe, é para você, mas não no nível que você está. Por isso eu estou te chamando, suba de nível, amadureça. Há coisas que nesse nível que você está, Cezinha, você não poderá mais acessar. É muito interessante, irmãos, a gente perceber que muitas coisas que nós temos pedido a Deus, clamado a Deus, o Senhor não está nos privando, o Senhor não está nos limitando. O que Ele está dizendo é, cresce e você toca. Paulo fala isso aos Gálatas, ele diz, o filho, enquanto é imaturo, é menino, ele é a mesma coisa que um escravo. Ele tem a herança, mas ele não pode tocar. Então há necessidade de crescer, há necessidade de mudar de nível. Há coisas que a gente precisa, irmãos, mudar na nossa vida, e com a maturidade nós acessaremos coisas que o Senhor já preparou para nós. Por isso, a primeira flecha que a gente tem que lançar para ter um legado poderoso é a da maturidade. Sabe por que é tão difícil amadurecer? Em primeiro lugar, porque amadurecer dói, vai doer. Amadurecer, irmão, vai doer. Uma vez o pastor Luciano Subirá estava na nossa casa, e ele falou, tem uma palavra de Deus para você. Eu falei, poxa vida, vindo do Subirá, não é verdade? Subirá, quem subirá, né, irmã? Eu falei, não, pode falar que é coisa boa. E aí ele falou assim, Cezinha, eu estou vendo que Deus vai fazer isso com você, com Suelen. E ele falou umas coisas tão legais, vai acontecer, vocês vão fazer isso, a nação vai ser dessa maneira. Ele falou assim, uma palavra linda. E aí ele falou, mas, eu falei, esquece essa parte. Ele falou, mas eu também vi uma estufa. Eu falei, mas negócio de estufa é coisa boa, né? Ele falou, não. Eu falei, não, é bom, vamos pensar que é bom, pastor.
a estufa, quentinho, protegido. Ele falou, não, eu vi uma estufa. E a estufa fala, Cezinha, de uma aceleração no processo de maturação, para que você então e Suelen possam tocar naquilo que Deus preparou para vocês. A primeira parte tinha sido tão boa, irmão, mas ele falou, vai acontecer uma aceleração, e nunca é por um caminho fácil. E eu pensei comigo, pastor Luciano, é uma benção. Na primeira parte ele foi de Deus, na segunda já era ele só mesmo. Preferi crer dessa forma. Meses depois, eu estou numa UTI de um hospital, com meu filho nos braços, quase morrendo. A pastora Kelly Subirá ia saindo de lá. Eu falei, a culpa é do seu marido. Irmãos, amadurecer dói. Nós vamos passar por situações que a gente não queria passar. Há coisas que você tem reclamado, que você tem vivido hoje, e elas nada mais são que um processo de Deus para te amadurecer, para que você então usufrua daquilo que já é seu. Mas Ele está dizendo, a porta estava lá o tempo todo, suba de nível, suba para cá. Bob Sorge, que é um autor que eu amo, ele diz assim, a gente entendeu errado o gráfico do glória em glória. Ele diz, todo mundo pensa que glória em glória é assim, estou numa glória e eu vou para outra glória mais alta, de uma hora para outra. Ele falou, não é assim. Bob Sorge diz que o gráfico é mais ou menos assim e assim. Então ele diz, primeiro você experimenta uma glória maravilhosa, e aí você diz, eu quero viver algo mais poderoso em Deus. Agora ele diz, então o processo é, você vive algo nada glorioso, e depois de passar por isso, nada glorioso, Deus te coloca numa glória que você não tinha ainda acessado. Mas vai doer, vai ser difícil. A primeira razão porque muitos não amadurecem é porque dói. A segunda razão porque muitos não amadurecem é porque é necessário deixar algumas posturas de menino. Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, falava como menino. Quando eu amadureci, eu deixei coisas de menino. Há coisas de menino, de menina, que não cabem mais a nós, que não servem mais para a nossa vida. É necessário deixar. Quem quer construir um grande legado, em primeiro lugar, tem que lançar uma flecha, e é a flecha da maturidade. Amém? Você está comigo aqui? A segunda flecha que nós precisamos lançar é a flecha da visão. Diga comigo, flecha da visão. Então escute. O profeta disse para aquele homem, pega o arco, cresce, amadurece, está na hora de você enfrentar suas lutas, amadureça. E ele fala, agora abra uma janela. Diga comigo, abra uma janela. E ele abre uma janela, e ele lança quantas flechas pela janela? Uma flecha. Diga comigo, uma flecha. Eu vou fingir que vocês não falaram 3, tá? Eu ouvi. Eu vou fingir que não. Uma flecha ele lança pela janela. O profeta está ensinando aquele rei, você quer construir um grande legado com Israel, você precisa de uma visão clara do que Deus tem para a sua vida. Quando ele abre a janela, aquilo é uma simbologia, ele está dizendo, há algo de Deus para nós. Você precisa enxergar o que Deus tem para a sua vida. Sem isso ninguém vai construir um grande legado, é necessário abrir janelas. E eu quero te convidar nessa noite a abrir algumas janelas na sua vida. Abra uma janela sobre o seu ministério, abra uma janela sobre sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua faculdade. Abrir uma janela e dizer, Senhor, qual é a sua direção para a minha vida? Eu quero entender o que o Senhor tem para o meu casamento, eu quero enxergar o que o Senhor tem para a minha família, eu quero enxergar porque eu vou lutar por aquilo que eu vi no meu espírito, aquilo que o Senhor me mostrou. Não será mais a minha vontade, mas será a sua. Abra uma janela. Entenda, irmãos, ele lançou uma flecha pela janela. Porque o nosso legado será construído através de uma visão de Deus. Tem gente que cada dia ele é uma coisa, já viu? Cada dia ele é um negócio. Um dia ele é um pastor, outro dia ele é qualquer outra coisa, e ele muda. Ele está dizendo, uma flecha pela janela, eu tenho uma visão para você. E se você perseguir essa flecha, se você perseguir essa visão, você vai ter criado um legado poderoso nessa terra. Uma flecha, irmãos, guarde isso. Jesus falou com os seus discípulos e falou, se os seus olhos forem bons, então todo o seu corpo será bom. É sobre uma grande visão. Há uma tradução que eu gosto muito da King James que diz, se seus olhos forem singulares. Se você conseguir olhar só para uma coisa, se você conseguir visualizar aquilo que eu te mostrei, aquela janela, eu acho tão maravilhoso, Gabriel, porque hoje eu vivo coisas que eu enxerguei quando eu tinha 12 anos.
Hoje eu vivo coisas que eu enxerguei aos 17 anos. Eu não entendia. Aos 17 anos eu estava no quarto da minha casa, orando com alguns meninos, e eu via gente saindo dali, indo para o Brasil todo. Hoje esses meninos são pastores na nossa rede, eles alcançaram tantos lugares. Uma janela foi aberta. Qual é a visão que Deus te deu sobre o seu ministério? Qual é a visão que Deus te deu sobre a faculdade que você cursa? Qual é a visão que Deus te deu sobre a igreja, sobre o seu namoro, sobre o seu casamento? Uma flecha, uma só. Eu tenho um amigo que diz assim: quando uma coisa acontece na vida do crente, precisa ser a segunda vez que ele vê. Eu acho isso maravilhoso. Quando uma coisa acontece na vida do crente, tem que ser a segunda vez. Há muitos anos, lá nas Laranjeiras, nós éramos poucos irmãos. Então Deus falou comigo: compre cadeiras até lotar. Irmãos, e a nossa igreja tem 50 metros de comprimento. Então, nós enchemos de cadeira e eu nem via o final lá. E quando as cadeiras todas foram colocadas, nós éramos poucos irmãos. Eu fiquei com uma vergonha, eu falei: meu Deus, que vergonha, cara, o que vai acontecer aqui? E eu fiquei pensando: vai ficar horrível isso aqui, à noite tinha culto, vai ficar horroroso isso aqui, vazio, vai ficar muito mais vazio agora, porque tem muito mais cadeiras. E eu comecei a orar, eu estava sozinho ali, eu comecei a orar. Em um momento eu estava no altar da igreja, chorando, e o Senhor falou para mim: olha para trás. E quando eu olhei, todas as cadeiras estavam cheias, e cada uma das cadeiras tinha um anjo. E eles estavam de costas para mim, e eu pensei: estão de mal comigo, porque está de costas, estão bravos, fiz alguma coisa errada. E eu ouvi do Senhor, nessa noite: hoje de noite, cada um deles, você já viu isso aqui cheio, e hoje de noite você vai ver pela segunda vez. Vai ser a primeira vez. Irmãos, eu fui para casa, mas muito ousado, muito corajoso. Falei para a Sueli: vou até melhorar a mensagem do culto de hoje, porque vai lotar. Ela falou: olha, guarde seu coração, não fique chateado se não acontecer. Naquele dia, irmãos, foi o primeiro culto em que todas as cadeiras da nossa igreja estavam completamente cheias, e quando aconteceu, era a segunda vez que eu estava vendo aquilo acontecer. Antes da gente ter filhos, a gente lutou muito para ter filhos, a gente tinha alguns impedimentos, mas enquanto a gente lutava para ter filho, um dia eu estava dormindo e eu fui acordado. No meu peito bateu uma mão e eu acordei, e tinha um menino em cima de mim. E esse menino olhou no meu olho e eu fiquei tão impressionado. E ele de repente rola sobre a cama, desce ao pé da cama, eu vou pegar, é um bebezinho, e ele some. E eu percebi que eu estava sonhando, tendo uma visão. Eu acordei Suelen, falei: Suelen, eu vi um bebê, eu vi uma criança em cima de mim. E na hora que a gente foi orar por isso, Deus falou com a gente: eu permiti você enxergar o seu filho com 8 anos de idade. Era ele, com 8 anos de idade. Sabe, irmãos, ainda levou um tempo para a gente conseguir engravidar, mas eu tinha uma visão. Eu já vi ele com 8 anos. E aí, depois que o Lucas nasce, ele por vezes teve que passar por cirurgias e quase morre. E quando algum médico vinha me dizer: olha, é difícil que ele saia dessa agora, eu dizia: eu já vi esse menino com 8 anos de idade. Dia 23 de dezembro agora passado, o Lucas completou 8 anos. No dia do aniversário dele, eu dei um beijo nele e falei: eu já vi essa cena antes. Era a segunda vez que eu vi o meu filho com 8 anos de idade. Se você tiver uma boa visão, se você abrir uma janela, irmãos, não é sobre o que o mercado está dizendo, não é sobre o que o seu grupo está anunciando, não é sobre, irmãos, o que é tendência hoje na sua geração, é sobre uma janela. É sobre abrir uma janela e dizer: eu vou para lá, eu vi o que Deus apontou, eu sei o que Ele tem para o meu ministério, eu sei o que Ele tem para a minha vida, e eu vou perseguir isso, porque eu tenho só uma chance, eu tenho só uma flecha da visão. Se você lançar bem essa flecha, você vai com certeza escrever um legado poderoso aqui na terra. Flecha da visão. A outra flecha que nós temos que lançar é a flecha da disciplina. Então guarde isso. Essa é a terceira flecha. Flecha da disciplina. E essa é uma das piores que tem para se lançar. Sabe, irmãos, quando o profeta fala
para o rei e fala: lança uma flecha pela janela. Eu acho até que uma flecha pela janela talvez até faça algum sentido, que você pensa: bom, vou lançar uma flecha pela janela, talvez acerte um passarinho, talvez acerte algum animal, sei lá. Mas ele diz em seguida: agora lance as flechas no chão. E flecha no chão não tem sentido, é ou não é? Você fala: não, eu estou perdendo meu tempo, eu vou lançar flecha no chão para quê? Por que eu vou ficar lançando flechas aqui? Entenda, irmãos, não há legado nenhum sendo construído por alguém que não tem disciplina. É dia em dia, é fé em fé, é força em força, é glória em glória, de dia em dia. Eu lanço flechas que eu nem sei muito bem o resultado que elas me trarão. Mas sabe por que aquele rei, ele desanimou de lançar flechas no chão? Ele desanima porque, irmãos, aparentemente aquilo não traz resultado algum. De novo eu vou acordar e fazer meu devocional. De novo eu vou para a minha célula, mas de novo eu vou fechar a porta do meu quarto. Irmãos, e muitas vezes, você tem que concordar comigo, que muitas vezes a gente vai, fecha a porta, entra no quarto, lança a flecha e você não sente nada. Sim ou não? Não teve arrepio, tem dia que não tem arrepio, tem choro, nem todo dia. Ainda que a gente ligue um F-Hop lá, nem todo dia você sai dali, não é verdade? Mas o que o profeta gritava? Flecha da vitória. Diga comigo: flecha da vitória. Flecha da vitória. Ele dizia: flecha da vitória. Nessa disciplina você está construindo algo muito poderoso, mesmo sem perceber. Há algo sendo construído de maneira poderosa. Flecha da vitória, lança uma, lança duas. Ele parou, a Bíblia diz que ele para na terceira, porque ele não vê resultado daquilo, e ele acha que é muito chato, não é legal. Mas de novo, pastor, mas de novo conferência, de novo culto, de novo jejum, de novo casa de paz, de novo eu vou evangelizar. É de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. Então essas flechas que são lançadas no chão, elas vão produzir aquilo que você viu pela janela. Você entende isso? Não adianta ter uma janela e não ter flecha no chão, irmãos. A flecha da disciplina, essas flechas constroem um legado poderoso. Irmãos, eu recebi uma notícia há alguns meses, ela acabou comigo, de um homem de Deus, uma influência na minha vida, alguém que eu amava tanto assim, porque eu estou lutando para amar ele ainda, depois do escândalo. Fiquei com raiva dele. Irmãos, eu recebi a notícia, eu estava no meio de uma viagem, eu estava no hotel, eu nem tinha onde chorar, porque a minha esposa estava junto com os meninos, e eu me lembro de ter ido para o banheiro. Eu fiquei olhando no espelho, chorando, pensando: esse cara não podia ter feito isso, ele não podia ter feito isso. Eu chorei olhando no espelho, porque eu admirei aquele cara. Desde que os meus filhos nasceram, eu junto dinheiro para que eles pudessem estar perto dessa pessoa e crescer e aprender com ele. E eu dizia: não é possível que ele fez isso. E eu fiquei com raiva olhando para o espelho, chorei por muito tempo lá, e de repente aquela raiva virou medo, que eu comecei a pensar: meu Deus, mas se esse cara, olha quem ele é, olha as revelações que esse cara tinha, e se aconteceu com ele, quem sou eu? Quem sou eu? E eu fiquei olhando, segurando a pia e olhando para o espelho com medo agora. Então o Senhor falou assim comigo: amanhã de manhã, Cezinha, quando você levantar, você vai fazer o que você faz todo dia. Pega a sua Bíblia, vai para o seu lugar secreto, ora, sai dali, cuida dos seus filhos, cuida da Suelen, vai fazer o que te mandei fazer, segue me adorando. No outro dia, levanta cedo, faz a mesma coisa, e segue fazendo até que eu venha. Essa é a única garantia que você terá. Irmãos, é sobre uma disciplina. Não despreze a disciplina, não despreze. Grandes legados são construídos debaixo de muita disciplina. Pastor Danilo não chegou onde chegou, irmãos, brincando com isso. É sobre um lugar secreto. As pessoas agora, elas começaram a dizer que o lugar secreto não é mais necessário, porque eu oro em todo tempo. Então orar em todo tempo é em detrimento do quarto secreto. Quem falou? Então agora, porque eu decidi, eu não preciso mais do quarto secreto, mas é nesse lugar que as coisas acontecem. Mas nem todo dia eu vejo resultados poderosos, nem todo dia eu leio a Bíblia e recebo uma palavra profunda de Deus, mas todo dia eu estou ali.
Todo dia eu estou ali, flecha da vitória, parece não ter resultado, mas em algum momento isso explode. Grandes legados são criados a partir disso. Hoje bem cedo eu levantei, eu estava com visita, peguei minha Bíblia e eu fui para o meu lugar secreto, irmãos, e é maravilhoso como isso constrói algo dentro de nós. Então, por favor, você quer ver um legado poderoso sendo gerado através da sua vida, algo que honre o nome do Senhor, por favor, continue de dia em dia, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, até que Ele venha. Mantenha a sua tocha queimando, até a hora que Ele vier. Não pare de lançar as flechas no chão. Meu filho me viu lendo a Bíblia essa semana, e ele falou: papai, que texto você está? Eu falei: Ezequiel. Ele falou: de novo? Eu falei: sim, de novo. Mas você já não leu Ezequiel? Eu falei: sim, foi alguns meses, agora estou de novo lendo a Bíblia. Ele falou: mas daí nós vamos ler até quando a Bíblia? O imaturo não entende. Mas eu estou dizendo: filho, é para sempre, é profundo. Eu recebi uma ligação de um amigo, algum tempo atrás, e ele falou assim: Cezinha, ele está completamente desviado, esse menino. Cezinha, ele é um daqueles do quartinho lá da minha casa. Eu estava ouvindo Resgate e lembrei de você. Eu sou do Resgate, sabe? Não sei quem que é do Resgate. E eu ouvindo um Resgatão, ele falou: estou ouvindo um Resgate, lembrei de você. Eu tinha um Passatão velho, a gente ligava uma fita com Resgate, a gente só ouvia Resgate e David Keelan, Som da Chuva, todos. E aí, irmãos, ele falou: estou lembrando de você aqui, estou lembrando de quando a gente ia para o carnaval evangelizar, da gente saindo pelas ruas, da gente indo pregar nos lugares mais malucos, nas boates. Eu estou lembrando do monte que a gente ia. Cara, que saudade! Você não tem saudade? Eu falei: não. Eu falei a verdade para ele. Eu falei: amigo, eu não tenho saudade, porque eu continuei. Desde o dia que você parou, eu não parei. Há 25 anos eu estou nos púlpitos, há 25 anos eu estou frequentando esse lugar secreto, há 25 anos eu vou para os lugares evangelizar, plantando igreja, pregando. Eu não parei, a saudade é sua, corre atrás. Eu não vou parar. Flecha da vitória. Ah, mas parece que não gerou nada. Flecha da vitória. Ah, parece que não está tendo resultado algum. Flecha da vitória. Irmãos, é sobre constância. Uma conferência não pode te dar o que uma vida inteira constante te entregará. Amém? Vou acelerar aqui. A quarta flecha. Já estou acabando, falta só duas. Vou falar rápido dessa. A quarta flecha é a flecha da paternidade. O que esse homem não percebeu é que havia uma mão sobre a mão dele. O profeta está dizendo: você não vai fazer sozinho. Você tem um pai, você tem alguém com você. A Bíblia diz que quando ele pegou o arco, porque, irmãos, é muito importante que você saiba disso, ninguém vai construir um legado sozinho, sobre o que fazemos em Deus. Não é nem o que fazemos para Deus, é o que fazemos em Deus, com Ele, junto dEle. Deus não te chamou para andar lado a lado com Ele, é face a face, é uma relação profunda. E Ele pôs a mão sobre a mão dele. Irmãos, entenda a profundidade disso. O que o profeta está dizendo é: tudo que nós somos fazer, faremos juntos. Eu estou com a mão sobre a sua mão. Você não está sozinho. Você tem um bom pai, há alguém sobre você. Irmãos, legados poderosos estão sendo construídos por pessoas que têm uma boa e plena revelação do Filho amado que é. Você precisa entender isso. Um dia eu vi uma entrevista do Muricy Ramalho. Ele era técnico do São Paulo, que não é nem um bom time, para falar a verdade. E o Muricy estava treinando o Santos. Santos é o melhor, né? Eu confundi. O São Paulo na época. E aí perguntaram assim para ele: o que você faz para motivar seus jogadores? E o Muricy, sempre muito mal-humorado, né? Ele respondeu: você acha que eu tenho que motivar meus jogadores? O cara joga no São Paulo. O cara recebe um salário enorme. Joga nos melhores estádios, tem a melhor chuteira, melhor bola, melhor campo. E eu tenho que motivar o cara ainda, daquele jeitão dele. E sabe, irmãos, eu fico pensando que às vezes a gente está procurando mais motivação para servir a Deus do que Ele mesmo na nossa vida. Então Jesus disse assim: vocês vão por todo mundo, vocês vão pregar o evangelho, vão fazer discípulos, vão batizar e vão ensinar.
E aí no final ele diz assim, e sabe o que eu vou dizer para motivar vocês? Eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. E tá bom, a minha mão está sobre a sua mão. Você tem um bom pai, você é um filho amado. Há algo poderoso nisso, que quando eu entendo e pego essa revelação, isso não me deixa mais parar. Eu estava viajando com o meu filho Lucas, e a gente estava numa outra nação. E quando a gente chegou, a Suelen estava do lado, eu falei, Suelen, veja isso. Eu falei, Lucas, ele acordou. Filho, você sabe onde você está? E ele falou, não sei. Chuta. Ele falou, São Paulo? Eu falei, não. Curitiba? Não. Nós já chegamos aqui, a gente estava numa outra nação. Ele falou, ô louco, já chegamos? Eu falei, você não tem medo de não saber onde você está? E aí o Lucas abraça assim o meu braço bem forte e fala, papai, você está aqui. Então na cabeça dele, irmãos, nada mais fazia diferença, senão o seu pai está do lado, junto dele. Há uma mão sobre a sua mão, há uma mão sobre a sua mão. Você tem um bom pai, um pai amoroso, então por favor não pare, continue lançando flechas de vitória. Agora entenda, irmãos, essa mão sobre a mão fala de um bom pai sobre nós, mas também fala, irmãos, de um discipulado. Não tem como construirmos grandes legados senão debaixo de discipulado. Eu acho demais quando Eliseu, ele fala para Elias, eu quero a unção que você carrega. E qual é a condição? Ele diz, a condição é, se você me vir subindo, diga comigo, subindo. Olha o que o líder falou para o discípulo, ele falou, se você tiver condições de me ver sendo promovido, elevado, e se você conseguir celebrar isso, então você vai receber daquilo que eu carrego. O discipulado, irmãos, é esse ambiente, onde eu tenho um líder que está comigo, que põe a mão sobre a minha mão, que me ajuda. Há um lugar, irmãos, de intimidade, profundidade, há um lugar de ajuda mútua. Você não vai muito longe sozinho. Diz que tem um ex-presidente dos Estados Unidos, eu não sei os nomes deles, que na sala dele ele tinha um quadro, Gabriel, e no quadro tem um poste bem alto e uma tartaruga lá em cima. E não faz sentido algum. E perguntaram para ele, por que esse quadro? Ele falou, é para eu nunca me esquecer que ninguém faz nada sozinho. Alguém pôs essa tartaruga lá, ela não tinha como subir. Você precisa de uma mão sobre a sua mão, amém? A mão do seu Deus já está sobre a sua. Há um discipulado à sua disposição, não perca tempo. Em quinto lugar, já estou terminando, a flecha da alma. Por que eu quero falar disso, irmãos? Porque há muita gente parando, porque não resolveu questões emocionais. É interessante, irmãos, eu gosto de imaginar a cena aqui no texto bíblico. Olha só o que está acontecendo. A Bíblia diz que quando o rei, ele vê ali o profeta, e ele vê que o profeta estava a morrer. Na nossa linguagem lá em Laranjeiras, ele percebe que o profeta está no bico do corvo. Ele fala, não, está muito ruim. E ele chora, a Bíblia diz que ele chora gritado. E ele fala, meu Deus, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Ele está falando, você vai morrer. Eu estou percebendo que a casa caiu. Mas veja, irmãos, o profeta não se deixa envolver por essa cena, por aquele choro, por aquele grito. O profeta fala, para de bobagem, nós temos mais o que fazer, pega o arco, pega a flecha e vamos lá. Então, por um lado, você tem alguém que para na metade, que é uma pessoa que não conseguiu resolver suas emoções, que não conseguiu tratar direito a sua alma. E por outro lado, você tem alguém que chega até o final, que consegue concluir, que deixa um grande legado, que é alguém que diz, eu estou focado naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho visto, irmãos, e infelizmente, me desculpe, mas eu tenho visto assim uma geração muito frágil. Muito frágil. Lá no Laranjeira a gente fala vil, é muito vil. Qualquer coisa dá gripe, qualquer coisa chora, qualquer coisa. E eu não quero, escute aqui, eu não quero diminuir sua dor. Não é meu papel, não é minha função. Eu só quero te dizer, nós precisamos resolver isso aqui dentro, se quisermos deixar um grande legado. Jonas, irmãos, quem foi um profeta maior do que Jonas? Só em um dia ele consegue impactar pelo menos 120 mil pessoas, mas aquele cara tinha um verme na sua alma.
O verme que toca a árvore, na verdade, é uma tipificação de um verme nas suas emoções. Ele não conseguiu resolver aquele abandono. Ele não conseguiu resolver aquele abuso. Ele não conseguiu resolver o divórcio dos seus pais. Ele não conseguiu resolver aquilo que ele sofreu na escola. Ele não consegue resolver, então, tudo o que Deus tem para ele agora fica comprometido. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Elias, irmãos, está vivendo um grande avivamento. Todo mundo está gritando só o Senhor é Deus, e daqui a pouco ele quer entrar dentro de uma caverna. Nós temos que tomar cuidado. Como eu disse, eu não quero diminuir a sua dor, mas eu quero te chamar agora a uma realidade. Por favor, dê um propósito à sua dor, senão ela vai te parar. Aquele homem está gritando, meu pai, ele está desesperado. Meu Deus, acabou o mundo, acabou com tudo. Se você for olhar o meu celular ali, tem umas 4 mensagens de gente dizendo, por favor me liga, é urgente, acabou minha vida, acabou meu casamento. Amanhã vai estar na mesma condição. E a gente vai precisar sentar com essas pessoas e orientá-las. Calma, calma, você não deve se mover por aquilo que você vê ou sente. Alguns dias, acho que já passou mais de um ano, pastor Danilo, Suelen deu o maior testemunho que ela podia dar para mim. Um dos maiores. Porque Suelen, ela disse, eu não estou bem emocionalmente. Ela falou, me sinto triste. Eu não estou bem. Ela teve algumas questões hormonais, estava se tratando, mas ela falou assim, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade. Suelen, ela vive de música, ela vai para o piano, é interessante, ela vai para o piano, Deus entra pela janela. Eu canto, Deus sai, é interessante. E ela não queria nem música mais, ela não queria música. E um dia ela chorou, me abraçou, chorando compulsivamente e disse, eu não estou com vontade de ministrar minha célula, eu não estou com vontade de ir para o culto, eu não estou com vontade. E eu, irmãos, eu já estava assim, tá bom, faz só o que você quiser. E ela me abraçou e me apertou firme e falou, mas eu não faço o que eu quero, eu tenho uma palavra de Deus queimando dentro de mim. Eu não me movo por aquilo que eu sinto, eu me movo por aquilo que eu creio. Irmãos, é maravilhoso quando você encontra alguém que aprendeu a viver uma saúde emocional. Dê um propósito para a sua dor. Eu costumo dizer que o livro que nós mais vendemos é o livro que eu nunca queria ter escrito. É o livro da nossa maior dor, se tornou a nossa maior mensagem. Por onde a gente vai, as pessoas contam dessa mensagem. Mas é o livro que eu nunca quis escrever. Mas o Senhor nos ajudou a darmos um propósito para a nossa dor. Dê um propósito para a sua dor. Aquilo que te machucou pode se transformar em remédio para outras pessoas. Se você não fizer isso, isso vai te parar. Se você não fizer dessa maneira, essa dor vai te paralisar. Deixe o Senhor usar a sua dor, por favor, como uma plataforma de pregação do Evangelho para outras pessoas. Pedro chega na beira da praia e ele está frustrado. Eu estou frustrado, eu não pesquei nada, eu não sei fazer isso, eu não sou nada. E Jesus olha, onde é que está a sua frustração, Pedro? Está no barco. Ele fala, me empresta o barco. Não, mas esse barco é horrível. É horrível, o barco da minha família, não dá. Por que o senhor quer emprestado? Exatamente aquilo que me frustrou, aquilo que me machucou. A noite inteira eu pesquei, eu não peguei nada. Ele fala, me empresta o barco, me deixa. E aí Jesus sobe no barco da frustração e transforma em barco da pregação. Deixa Jesus subir sobre a plataforma daquilo que Satanás usou para te ferir. Então ele vai usar isso para tocar as nações, amém? Guarde isso. Um grande legado é construído com uma alma sarada. Em sexto e último lugar, é a flecha do coração pastoral. Você quer deixar um grande legado? Então, por favor, desenvolva um coração pastoral. Desenvolva um coração que ama pessoas. A gente tem que tomar cuidado. As pessoas começaram a acreditar que é possível se gerar um grande legado apenas com recursos, apenas com coisas supérfluas. Mas a verdade é que se há um grande legado sendo gerado, ele está gerado através de pessoas que amam o Senhor e amam aquilo que Ele ama.
que são pessoas. Algum tempo, o micro-ondas lá de casa, pastor, ele estragou. Só que o nosso micro-ondas ele estragou de um jeito especial. Porque a Suelen falou assim para mim, estragou o micro-ondas. Eu falei, mas não estragou. Porque o micro-ondas, ele tinha o relógio ainda. Eu falei, mas o relógio está ali. Ela falou, mas não está estragado. Você abria o micro-ondas, tinha luz lá ainda. Você ligava ele, irmãos, ele girava e apitava no final. Eu falei, mas não está estragado. Ela falou, está estragado. Aí ela falou, pega um copo de água e põe lá dentro. Aí o copo rodou, saiu, não esquentou. Então ela disse, o micro-ondas dá as horas, acende a luz, pisca, apita, mas não esquenta a água. E quando isso aconteceu, Deus falou comigo. Aquele micro-ondas estava estragado, irmãos, não porque ele não fazia as outras coisas, mas porque ele não cumpriu o seu principal propósito. Você consegue entender isso? Então, irmãos, é muito bom te ver girando no manto, piscando a luz, apitando, informando as horas e servindo em tantas coisas. Mas se eu e você não fizermos discípulos, nós não cumprimos o nosso principal propósito. É sobre desenvolver um coração pastoral. É sobre desenvolver um coração pastoral. Quando Deus quer trazer Davi de volta para o lugar da sua vontade, Ele envia Natã e fala, Natã, usa esse exemplo. Qual que é o exemplo? Havia um pastor que tinha uma ovelhinha. Ele está dizendo, o que aconteceu com você é que você perdeu o coração pastoral. E ao perder o coração pastoral, você está jogando fora tudo o que um dia nós construímos. Tome cuidado. Se você quer ter um grande legado, por favor, invista em pessoas. Inicie uma célula, inicie um ministério que toque gente. Por favor, Pedro, tu me amas, eu te amo. Então faça uma coisa, apacente as minhas ovelhas. Grandes legados são gerados a partir de um coração pastoral. Amém, irmãos? Fique de pé, eu quero orar com você. Você está pronto para construir um grande legado, amém? Amém. Você está pronto para lançar todas as flechas, amém? Amém. O profeta disse, por que você parou na metade? Por que você parou na metade? Você devia ter continuado, você devia ter seguido. Se você avançasse, ia ser maravilhoso. Sabe, irmãos, a carta de 2 de Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, escute isso. A segunda carta de Paulo é a última carta que Paulo escreve na sua vida. E quando você vai ler essa carta, ela é tão impactante, tão maravilhosa, porque é nessa carta que Paulo vai dizer, completei a carreira. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé. É nessa carta que Paulo conversa com Timóteo, ele está no final da sua vida, ele está olhando para tudo que ele construiu, ele está olhando para o legado que ele está deixando, e ele está olhando e dizendo, sim, eu completei a carreira. Sim, valeu a pena. Mas há algo nessa carta, irmãos, há algo nesse texto, 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 5 até o verso 8, que Paulo diz assim, mas sabe, Timóteo, quanto a mim, a minha vida foi oferecida como uma oferta de bebida. Eu acho interessante que o que Paulo está dizendo para Timóteo sabe o que aconteceu com a minha vida? A minha vida foi completamente derramada. Eu não retive nada. Tudo que eu podia entregar, eu entreguei. Tudo que Deus me chamou para fazer, eu fiz. E Ele está dizendo agora para Timóteo, eu derramei tudo que eu tinha para derramar. Em outras palavras, Ele está dizendo, não há mais flechas da minha aljava. Eu estou morrendo completamente vazio. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que vão chegar naquele dia e vão perceber que havia ainda muito mais flechas na sua aljava, que eles guardaram, alguma coisa os impediu de lançar, mas o Senhor está dizendo, eu quero te ver morrer vazio. Paulo diz, eu completei a carreira, eu guardei a fé, valeu a pena fazer o que eu fiz, mas sabe de uma coisa? A minha aljava está vazia, uma por uma das flechas eu lancei.
Tudo o que o Senhor me pediu eu fiz, toda a renúncia foi feita, toda a direção dele foi obedecida. Eu não tenho mais nada para fazer. Algo que tem enchido meu coração, irmãos, de fé e ânimo para viajar, correr pelo Brasil, especialmente no Paraná, plantar igrejas, é porque, irmãos, essas coisas eu só poderei fazer aqui na terra. Você não vai precisar ofertar no céu, você não vai precisar evangelizar no céu, você não vai precisar interceder no céu. Não, irmãos, isso tudo a gente faz agora. No céu você não precisa abrir uma célula, é agora. É agora, é sobre fazer isso agora. Eu vim aqui para uma conferência com um tema, um legado. E eu quero te dizer, não há legado que possa ser construído no raso. Um legado poderoso é construído na profundidade. E a profundidade é construída na continuidade. Amém? Enquanto eu orava por vocês, eu senti no meu espírito de chamar aqui para orar por 3 grupos de pessoas de maneira específica. Eu quero terminar orando com vocês nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Há 3 grupos de pessoas aqui que eu quero orar nessa hora. Um primeiro grupo que nós queremos orar, é só o começo da conferência, vai ter tanto ainda para receber aqui, mas eu quero começar pondo fogo nisso aqui, nesse altar. O primeiro grupo de pessoas que nós queremos orar é pelo grupo daqueles que estão pensando em desistir. Você que diz assim: olha, pela minha cabeça esses dias tem passado muitas vezes a vontade de desistir. Desistir do meu ministério, desistir da vida com Deus. Talvez você tenha até pensado em desistir da própria vida, em tirar a sua vida. Há um grupo de pessoas que Satanás tem lançado tantas mentiras no seu coração. E você veio aqui com um propósito, nós queremos orar com você. Se você faz parte desse grupo de pessoas, corre aqui na frente. Vem aqui bem pertinho do altar, você que diz: não, é comigo. É comigo, pastor. Eu pensei muito em largar, eu pensei muito em parar, eu pensei muito em abandonar meu casamento, minha casa, minha família, minha célula, meu ministério, a vida com Deus, a minha própria vida. Eu pensei em desistir dela. Pode vir, irmão, não tem vergonha não. Todo mundo fica com o olho fechado, por favor. Tá tudo bem. É para você essa mensagem. Há um segundo grupo, pode ficar aqui. Há um segundo grupo de pessoas e nós vamos orar com todos vocês. O segundo grupo de pessoas é um grupo daqueles que estão caminhando. Você não parou de lançar as flechas, você continua lançando flechas, mas elas já não estão mais incendiadas. Você percebe que você continua lançando as flechas. Eu não parei, mas eu já me sinto tão pesado. Eu já não estou conseguindo fazer com a mesma alegria que eu fazia, com a mesma paixão que eu tinha no começo. Vem aqui para frente. Você que diz: eu não parei e eu não quero parar, mas se continuar dessa forma, em algum momento eu vou parar, eu vou desistir. Não é possível correr uma carreira, irmãos, com Deus e chegar até o final sem fogo, sem paixão. Não é possível. Em algum momento você vai parar, se você não resolver isso hoje. Então vem aqui para o altar, você que diz: eu estou correndo, eu continuei, mas meu coração já não queima como queimava antes. Eu quero ver isso acontecer novamente em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar com você, irmão. Você não precisa vir se ele não falar com você. Há uma unção nessa casa, há uma unção nesse lugar. A conferência é exatamente para isso, para conferir como é que está o nosso coração, como é que a gente anda. Satanás, ele tem um intento, um propósito contra nós. Ele não tem problema que você comece, ele não tem problema que você inicie. E é por isso que muitos de nós começamos tantas coisas e não conseguimos terminar, porque é diabólico. Há uma ação diabólica para que você nunca conclua. Mas hoje nós vamos fazer uma declaração aqui.
nós entraremos na profundidade daquilo que o Senhor tem para nós. E desse lugar profundo nós vamos construir, através da continuidade, um legado poderoso que vai honrar o nome do Senhor. Um dia, pastor Danilo Figueira era um menino num altar como esse, e porque ele não parou, você está aqui e sua vida foi tocada. Um dia o meu pastor era um menino num altar como esse, dizendo: eu não vou parar, e porque ele não parou, eu estou aqui. E agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Se você não parar, se você não parar, imagine só o que pode acontecer através da sua vida. Em último lugar, eu quero orar com um terceiro grupo de pessoas, e você pode vir aqui à frente se couber. O primeiro grupo é dos que estão pensando em parar. O segundo grupo é dos que não pararam, mas já não tem mais fogo. E o terceiro grupo é daqueles que podem hoje aqui dizer: eu tenho mais para dar. Eu estou correndo, mas eu posso correr mais. Eu estou fazendo, mas eu posso fazer mais. Eu estou indo para o fundo, mas eu posso ir mais fundo. Há alguma coisa que me prende, eu estou retendo. Eu não sei se é o medo do homem, eu não sei se é o medo do que for. Eu não quero mais andar no modo lento. Eu quero avançar com intensidade. Intensidade. Você que diz: eu estou lançando flechas, mas eu posso lançar mais. Eu posso investir mais. Eu posso ir mais fundo. Ah, irmãos, vem para o altar. Corre aqui, por favor. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Nós podemos ter uma canção. Enquanto esse ministério nos ministra aqui, deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te constranger. Deixa Ele te levar para o lugar que Ele quer te levar. Mas nessa noite é muito importante que cada um de nós olhe para a sua aljava e diga: eu tenho mais flecha para lançar. Eu quero chegar no final como Paulo chegou. Eu quero ir fundo. Eu quero ver um legado poderoso acontecendo na minha vida. Ouça o som. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Continue. Continue. Mas eu não estou vendo resultado algum, e o meu coração está me dizendo para parar. Ouça o que eu estou dizendo. É uma voz do céu para a sua vida. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Não pare. Não pare. Flecha da vitória. Há um lugar fundo em Deus, onde as nossas raízes são estabelecidas. Então há sustentabilidade para o propósito de Deus na sua vida. Ele está construindo algo aqui hoje. Ele está construindo algo aqui hoje. Profetas, missionários, pastores, líderes, mestres estão levantando. Gente que não vai parar. Gente que vai construir algo poderoso. Irmãos, essa é a conferência do legado. E o seu legado será marcado nessa noite. Há um gatilho, há um start que o Senhor está liberando agora. Agora sobre a sua vida. Receba dessa unção. Em nome de Jesus. Sem fim.
juntar com uma pessoa, por favor, de 2 em 2, se você puder. Eu pedi que você ore com esse irmão, com essa irmã. Olha aqui para mim, por favor. Preste atenção nisso. O Senhor está nos preparando, irmãos. Eu creio que nós faremos parte de uma última grande colheita sobre a terra. E o Senhor está nos preparando para seguirmos lançando nossas flechas até que Ele volte. Quando Davi matou Golias, ele não só o derrubou, mas a Bíblia diz que ele arranca a cabeça do gigante, levanta e diz: está vendo aqui? É possível, é possível. Eu tenho dito, pastor Danilo, que por muitos lugares onde eu vou pregar, o meu papel tem sido mais esse: levantar a cabeça do gigante e falar: a gente conseguiu ver uma igreja linda nascer no interior. E aí a gente vê tanta gente se motivando para continuar fazendo isso. Não esconda as suas cicatrizes, não esconda gigantes que você já venceu. Levante, outros jovens vão ver e vão dizer: você venceu a pornografia, eu também posso. Você venceu as drogas, eu também posso. Não é interessante que Jesus, Ele ressuscita e agora Ele pode transpor paredes. Ele entra por lugares, as portas estão fechadas, Ele é transladado. Não é interessante que Ele pode fazer tudo isso? O seu corpo tem essa capacidade agora. Mas quando Ele está diante de Tomé, Ele fala: eu não escondi as minhas feridas, a minha cicatriz está aqui, pode tocar. Ele podia ter escondido aquilo depois de ressurreto, mas Ele falou: não vou esconder. Eu quero que vocês vejam, o meu lado foi rasgado, os meus pés foram furados. Porque agora, irmãos, essas cicatrizes são inspiração para todos que agora morrerem em Cristo podem ressuscitar nele. Não esconda a sua cicatriz. A melhor pessoa para iniciar um ministério com meninas abusadas é uma menina que foi e se resolveu nisso e viu o Senhor tratando ela. Não esconda, continue, dê um propósito para a sua dor, abra uma janela. Nessa noite o Senhor quer abrir janelas para nós. Ele quer nos mostrar: é isso, é para lá que eu estou te enviando, é para isso que você nasceu, é para isso que você está aqui. Isso vai nos sustentar até o dia que Ele volte. Ore com esse irmão, ore com essa irmã e profetiza sobre ele, profetiza sobre ela e diga: em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida um legado poderoso, um legado poderoso. Profetiza sobre esse irmão, fala: é maravilhoso te ver começando, mas eu te verei terminando. É maravilhoso te encontrar aqui hoje, mas nós nos encontraremos aqui por mais 10, 20, 30 anos. Nós continuaremos nesse lugar, em Deus. Nós continuaremos nos lugares secretos com Ele, na profundidade, lançando flechas. Nós não vamos parar. Diga para esse irmão: nós vamos juntos, nós vamos juntos, nós vamos seguir. A mão dele está sobre a nossa mão. Não pare, não pare. Aquele rei parou, a mão ainda estava sobre a mão dele. Continue, a mão do Senhor está sobre a sua mão. Eu oro agora, Espírito Santo, abra uma janela sobre cada um de nós. Libera visões, palavras proféticas, palavra de conhecimento agora sobre o destino, sobre o futuro. Espírito Santo, abra uma janela. Nós vamos lançar uma flecha na direção do teu sonho, na direção do teu propósito. Nós não vamos parar. Abra uma janela, abra uma janela. O Senhor está liberando aqui visões agora, direções proféticas agora. Receba agora sobre a sua vida uma direção profética. O seu destino profético está depois da profundidade em Deus. Espírito Santo, mova-se com liberdade no nosso meio. Encha a nossa vida de coragem, ousadia, perseverança, resiliência. Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. Não é sobre como começamos, é sobre como terminamos.